Olá, boa tarde para você. O NETV começa com as principais notícias. Moradores do bairro dos Torrões, no Recife, ficaram muito emocionados e tristes ao descobrirem que um recém-nascido tinha sido abandonado na vizinhança num beco dentro de uma galeria de água de esgoto. Ele foi deixado no lugar ontem à noite. Alguns moradores escutaram o choro da criança e chamaram policiais militares que estavam na área e fizeram socorro. O bebê foi levado para a UPA dos Torrões e depois transferido para o Hospital Barão de Lucena. A repórter Bianca Carvalho está no Hospital Barão de Lucena e tem as informações sobre a criança. Bianca, boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A criança assim que chegou aqui, assim que foi trazida para cá, passou primeiro pela emergência pediátrica, porque começa o atendimento pela emergência pediátrica, depois ela subiu para a UCI neonatal, que é uma unidade de cuidados semi-intensivos, digamos assim. A gente conversou já com algumas pessoas aqui do hospital, foi uma criança que nasceu, um menino que nasceu com 49 centímetros, com 2 quilos 675 gramas, quase 2 quilos e 700. Isso não é considerado bebê desnutrido, mas é um pouquinho abaixo do peso esperado, mas de acordo com a equipe aqui do hospital, ele passa bem, ele está legal e que bom, né? Porque ele foi encontrado em circunstâncias muito difíceis, como a gente vai ver na reportagem de Cassione Gomes, que esteve lá no local onde o bebê estava, conversou com moradores e também com policiais que socorreram a criança. Vamos ver. Era às 9 horas da noite, aí tinha um rapaz ali olhando. Aí ele me parou e perguntou o que era, perguntou se eu tinha um celular. Aí eu disse que não tinha. Aí ele disse que estava escutando um choro de bebê. Aí passou uma moça. Aí não, pode ser um gato e tal. Aí tinha realmente um saco enrolado. Aí a gente não, espera. Aí quando esperou, a criança chorou. Aí era realmente uma criança jogada dentro do canal. Ele fez, tem 2 policiais aqui atrás, vai lá, corre e chama eles. Aí o menino saiu correndo, eles 2 chegaram, aí ele já tinha aberto o saco, o policial rasgou mais ainda o saco, ele estava todo sujo. Aí eu corri aqui em casa, peguei um lençolzinho, aí enrolou ele, não foi nem um lençol, foi uma toalha do meu filho, aí enrolou o bebê, ele aqueceu o policial, né? Tirar aquela criança de dentro do canal e fazer os primeiros socorros, que foi limpar ele e ter cuidado com o cordão umbilical. E conduziu mesmo, através do povo da comunidade aqui, para o UPA dos Torrões. A gente levou ela para a UPA, de lá ela foi bem atendida e foi para o hospital o Barão de Lucena, onde chegou lá, a criança está em estado estável, está bem de saúde, graças a Deus. E onde a mesma lá, ela estava até com fome, onde as enfermeiras lá, até uma falou que a outra lá, pode trazer a chuquinha, que ela já está tomando já um mingauzinho, ele já está tomando um mingauzinho. Aí deram um pouquinho a ela de leite e graças a Deus ela está tudo bem. Possível não ficar emocionado com essa história. Vamos voltar a conversar com Bianca. Bianca, eu pergunto a você, alguém da família do bebê apareceu aí no hospital? A polícia já sabe quem é a mãe dessa criança? Não, Márcio, ninguém da família apareceu aqui ainda e essa é uma das razões para que o bebê esteja na unidade de cuidados semi-intensivos, porque o bebê não tem acompanhamento, então ele não tem a mãe para estar com ele lá. Ele precisa desse cuidado mais próximo agora e também não tem a figura da mãe, nem de ninguém da família, né? Doutora Lea Kellner é a médica que está acompanhando isso de perto, o atendimento que está sendo dado a ele. E ele está se alimentando do quê, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, de leite artificial, né? Porque o ideal é o leite materno, mas nesse caso não tem, então a gente está fazendo leite artificial. Mas ele já está comendo pela boquinha mesmo, que é o que a gente chama de via oral, está clinicamente bem, está no antibiótico por todos os fatores de risco que ele foi exposto e também porque a gente não sabe as condições da mãe, né? Se estava com alguma infecção, qualquer coisa, então ele está com antibiótico, foi colhido os exames, todas as sorologias, todos os exames de hemograma e tudo. Aí, dependendo do caso, ele vai fazer esse antibiótico ou por 10 ou por 14 dias, se tiver complicação no sistema nervoso, ou então não precisar de antibiótico. Significa que esse tempo todo, 7, 14 dias, ele vai ficar aqui ou ele pode, tomando antibiótico, sair daqui? Ele ficaria aqui, né? Não, infelizmente a gente não faz antibiótico por via oral em criancinha pequenininha com menos de 28 dias. Então o antibiótico tem que ser por via venosa. Então nesse caso ele tem que fazer no
hospital. Poderia sim fazer um alojamento conjunto junto com a mãe, mas que não... É o caso dele, infelizmente. Exato. Doutora, quando você fala assim, a gente não sabe as condições da mãe, aí a gente pensa em infecções que o bebê possa trazer já da mãe, por exemplo. Por exemplo, infecções bacterianas inespecíficas, porque a gente não tem condições de, por enquanto, detectar que tipo de bactéria é aquela. Então, a gente engloba como infecções inespecíficas e as infecções específicas, no caso de sífilis, toxoplasmose, citomegalo, todas essas outras, que tudo isso... Quanto tá joinha ele, não tá? Tá ótimo, graças a Deus, cheio de pai e de mães. Xodó aqui do hospital. Xodó do hospital. Dá para ter uma ideia. Muito obrigada, doutora. De nada. Boa sorte lá, cuida Obrigada. dele, que virou filho de todo mundo. Vai ser cuidado. Márcio. E hoje você está acompanhando na edição do NETV a história de um bebê que foi abandonado ontem à noite dentro de uma galeria de esgoto no bairro dos Torrões, no Recife. Essas fotos aí são depois do resgate. Ele foi levado lá para o Hospital Barão de Lucena, onde está sendo cuidado pela equipe de médicos e enfermeiros também. Depois de receber alta, o bebê deve ir para um abrigo. Se nenhum parente dele for localizado ou não puder ficar com ele, deve ser encaminhado então para adoção. Vamos conversar novamente com Bianca Carvalho. Ela está com o juiz da Infância e da Juventude para falar como é que é esse processo de adoção. Bianca. Eu vou te explicar esse processo, Márcio. Agora, antes de conversar com o doutor Ricardo Leitão, que é o juiz, eu vou conversar com o conselheiro tutelar, o Lucas Peixoto, porque... Gente, o procedimento é assim, eu sei que isso gera muita comoção, a gente fica muito comovido, eu fiquei, certamente você ficou, Márcio, todo mundo fica e quer adotar esse menino. E vocês devem ter recebido, porque é o conselho que primeiro vai lá e cuida dessa criança. A criança sai daqui nas mãos, nos braços dos conselheiros tutelares. Muita gente já procurou vocês querendo adotar essa criança, Lucas? Muita gente sim procurou, inclusive um dos policiais que estava na ocorrência, que prestou os primeiros cuidados à criança, já demonstrou esse interesse de adotar a criança e várias pessoas também já procuraram o hospital, o conselho tutelar, demonstrando interesse na adoção dessa criança. Tá certo, Lucas, entendi. Agora, gente, não é assim que funciona. Não é assim porque existe um procedimento. Eu estou com o doutor Ricardo Leitão, ele é juiz da Infância e da Juventude. Muito obrigada, viu, Lucas? E ele vai explicar para a gente, doutor, como é que é isso? Por que não é assim simples? Eu vi primeiro, liguei primeiro e eu queria ficar, eu tenho condição de ter esse menino. Por que não é assim? Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Realmente não é assim. Todo aquele que tem interesse de adotar deve procurar o fórum da sua cidade. Aqui em Recife, deve procurar o SICA, que é o Centro Integrado de Criança e Adolescente. Fica ali na rua Fernandes Vieira, em frente a uma faculdade. Lá você vai dar entrada num processo de habilitação para adoção, que é um processo de preparação para todo aquele que quer adotar. Você faz um curso, você é entrevistado, você tem momentos de troca de experiência com outros pretendentes, você passa por uma avaliação psicológica, porque adotar não pode ser uma decisão de impulso, não pode ser uma decisão movida por caridade. O pior momento de você decidir adotar é um momento como esse, está todo mundo comovido. Então você, naquele rompante de querer fazer um bem à criança, pode estar fazendo mal. A pessoa que encontrou, por exemplo, os policiais que socorreram, os vizinhos que encontraram, essas pessoas têm prioridade, porque muita gente pode achar que sim. Infelizmente não. Pela lei, a pessoa que se habilita para adoção, com esse procedimento que eu falei, entra num cadastro nacional de adoção. Em tese, você pode concorrer até por crianças de outros estados do Brasil. E uma vez no cadastro, existe uma sequência de precedência, né? Quem entra primeiro, normalmente tem preferência sobre quem entra depois. Eu tenho uma outra dúvida. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está para tentar entender e ajudar. Então, no caso de mães, porque, bom, essa criança foi deixada numa sarjeta, numa vala lá de esgoto. No caso de mães que estão para ter neném e não queiram essa criança por alguma razão, de que forma a justiça pode ajudar essas pessoas? Para que a criança não passe por esse trauma, sabe, de ser deixada. Excelente a sua colocação, viu, Bianca? Essa é uma preocupação muito grande que nós temos. Você, mulher que está gestante, você que tem um filho recém-nascido, que acha que não quer exercer a maternidade sobre essa criança, você não está cometendo crime. A mulher que entrega legalmente a criança não comete crime, não comete nenhuma ilegalidade, está totalmente acobertada pela lei. Agora, o que é que deve fazer? Deve procurar a justiça. Toda entrega deve ser feita à justiça. Essa mãe ela vai receber um tratamento, vai receber um atendimento de diversos profissionais. Nós vamos saber quais são as motivações que levam ela a entregar essa criança para adoção. E você não está absolutamente cometendo ilegalidade. Agora, nossa preocupação qual é? É evitar acontecer o que aconteceu com essa criança, evitar basicamente dois tipos de problemas.
evitar que a criança seja abandonada, evitar que a criança seja colocada em uma adoção irregular. Ou até pior, né, que a mãe se motive para abortar. Que seria assim, alguém pegar a criança e não pode, né? Pegar e ficar com a criança porque encontrou, gente, não pode. Doutor, mais uma coisa, quanto tempo leva para essa criança estar disponível para adoção, caso vocês não encontrem mãe, vó, nenhum parente? Vejam, nessa situação em que os pais são desconhecidos totalmente e não há nenhum, pelo menos eu não conheço o caso a fundo, mas quando não há nenhum indício de que essa criança foi subtraída dos pais, essa criança está automaticamente apta a ser adotada. A lei diz que quando os pais não são conhecidos, ela já pode ser colocada para adoção. Muito obrigada, doutor Ricardo Leitão. Márcio. E agora, novas informações sobre o estado de saúde do bebê que foi encontrado numa canaleta de esgoto. Bianca Carvalho. O bebê está aqui na unidade de cuidados semi-intensivos do Hospital Barão de Lucena. A doutora Carla Araújo é diretora do hospital. Doutora, saber só do seguinte, muita gente ligando, querendo ajudar essa criança. Pode doar o que para esse menino? Leite materno pode, roupa pode, o que pode? Boa tarde. Leite materno pode doar para o banco de leite humano do hospital, que funciona 24 horas. Nós temos uma sala de ordem, um ambulatório, e será muito bem-vindo. Ele sofrerá os processos técnicos e será doado para as crianças com os critérios técnicos, que precisam mais, por exemplo, prematuros. Não pode haver doação específica. Roupinha pode? Roupinha pode ser roupinhas usadas. Aqui no hospital é só o que ele precisa. Algumas doações já chegaram, mas serão muito bem-vindas não só para ele, como para outras crianças e também para outras faixas etárias, porque nós atendemos uma população muito carente. E se quiserem doar outras coisas, nós faremos a guarda até a saída dele. Tá certo, doutora Carla, muito obrigada pelas informações. A gente espera que essa história tenha um final feliz, né, Márcio? Exatamente, a gente espera um final feliz para essa história que você está acompanhando com a gente hoje aqui.